Sente-se aqui comigo por um momento. Respira fundo. Quero que saiba que enquanto pronuncio estas palavras, há uma presença doce e poderosa envolvendo este instante. Nada é por acaso. Este momento foi preparado com zelo pelo próprio céu. A tua alma foi conduzida até aqui por mãos invisíveis, mas muito reais. E sei com toda convicção que o Espírito Santo deseja te tocar de maneira profunda hoje. Não como um vento que apenas passa, mas como um rio que lava, penetra e transforma. Ouça com o coração aberto, porque há algo especial reservado para você. Hoje, enquanto orava e meditava na palavra, senti o sussurrar do Espírito trazendo à tona algo precioso. Oração, dia 16 de abril, abrir caminhos. Essas palavras ecoaram como um som celestial, como uma chave espiritual girando no mundo invisível. Entendi que há caminhos diante de ti que parecem fechados, bloqueados por dúvidas, cansaços ou situações que fugiram do controle. Mas também entendi que o céu já se moveu. O que está trancado será aberto, não pela força dos teus braços, mas pela graça de Deus agindo em teu favor. Escute com atenção. Há batalhas que não são tuas. Há guerras nas quais não deves empunhar espada alguma, porque o Senhor já se adiantou. O que te cabe agora é permanecer firme na fé, confiando não no que vês, mas no que crês. Às vezes, os olhos te traem. Eles mostram portas fechadas, pessoas distantes, sonhos que parecem adormecidos. Mas a fé te mostra aquilo que os olhos não veem. Um caminho surgindo onde antes havia apenas deserto. A fé revela o invisível. E neste momento, essa fé está sendo despertada dentro de ti. Sinto em meu espírito que teus pés estão cansados. Tens caminhado por lugares áridos, feito orações que pareciam não encontrar resposta. E em alguns momentos, questionaste em silêncio se foste esquecido. Mas ouça, Deus não te esqueceu. Ele te observa com ternura, como quem contempla uma joia preciosa. Há coisas que ainda não compreendes, mas há um plano maior que se desenha, mesmo nos dias de silêncio. A tua dor não é em vão. Ela tem produzido gemidos que sobem como incenso ao trono do Altíssimo. Há uma voz interior que precisa ser silenciada. Aquela que diz que não é suficiente, que já passou da hora, que não vai acontecer. Essa voz não vem de Deus. O Pai Celestial não te acusa. Ele te acolhe. Ele não aponta teus fracassos. Ele segura tua mão para recomeçar. Hoje, pela fé, que essa voz seja calada. Que toda mentira que tem habitado teu interior seja expulsa pela luz da verdade. E a verdade é esta: tu és amado, escolhido, separado e sustentado por uma promessa viva. Há um mover de Deus sobre tua história. Não é uma simples mudança de estação. É um tempo novo sendo estabelecido no mundo espiritual. O que parecia parado voltará a fluir. Aquilo que parecia enterrado, Deus está ressuscitando. E o que antes causava medo, agora será motivo de testemunho. A tua boca ainda cantará canções de vitória, e teus olhos verão a fidelidade do Senhor manifestar-se nos detalhes, até nos mais simples, para que não duvides de que foi Ele quem fez. Oro agora para que toda tristeza alojada em teu peito comece a se desfazer como neblina ao nascer do sol. Que a unção do Espírito Santo venha como óleo quente sobre tua mente, dissipando os pensamentos de ansiedade e trazendo paz. Paz que não depende de circunstâncias, mas que brota da certeza de que Deus está contigo. Tu não estás só. O céu inteiro te observa torcendo pela tua vitória, e os anjos já receberam ordens a teu respeito. Há uma promessa que ainda está de pé. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que os ventos tenham soprado forte, mesmo
Que muitos tenham desistido de ti, Deus não desistiu. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E muitas vezes, Ele faz no tempo onde menos se espera, para que saibas que foi Ele quem moveu tudo. Até o que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. E tu olharás para trás com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão. O Espírito Santo me mostra como se teus pés estivessem em um beco sem saída. E talvez até já tenha se acostumado com essa sensação de fim. Mas ouça, o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não há. Ele abriu o Mar Vermelho, fez brotar água da rocha, alimentou com maná no deserto. E é esse mesmo Deus que está diante de ti agora. Ele vai abrir caminho. Não um qualquer, mas o certo, o perfeito, o seguro. Confia. Não importa quantas portas se fecharam, ou quantos nãos tu ouviste até aqui. O sim de Deus vale mais que 1000 recusas humanas. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Ele não precisa da permissão de ninguém para te abençoar. E muitas vezes Ele te esconde por um tempo, para depois te revelar com glória. Então não se apresse, não te compares, não te diminuas. Há algo sendo preparado para ti que requer esse tempo de espera. Mas é certo virá ouro para que tu sejas revestido agora de uma força que não é tua, uma força que vem do alto. Que cada parte frágil da tua alma seja coberta por essa força divina. Que tua fé se levante como uma torre inabalável. Que tua esperança seja restaurada e tua alegria volte a brotar mesmo em meio a lágrimas. Porque Deus é especialista em fazer florescer no improvável, e tua vida ainda será um jardim de testemunhos. Sei que há coisas que ainda não sabes como explicar, sentimentos que não consegues colocar em palavras, mas Deus entende até os silêncios mais profundos. Ele recolhe tuas lágrimas, conhece tuas angústias e interpreta até os suspiros que ninguém ouve. Ele te lê por dentro, e mais do que isso, Ele te cura por dentro. E neste momento, há cura sendo liberada sobre tua história. Vejo tuas mãos cansadas de tentar. Vejo teu coração ferido por confiar. Mas também vejo uma chama que ainda arde dentro de ti, mesmo que pequena. Essa chama é a fé. Ela ainda está viva. Ela não se apagou. E com um sopro do Espírito ela será reacendida com força. Tu ainda vais sonhar de novo. Vais acreditar de novo. Vais levantar com coragem de novo. Porque quem te sustenta não é tua força, é o braço eterno do Pai. Enquanto falo contigo, sinto a atmosfera mudando. É como se o ar ficasse mais leve, mais sagrado. Isso acontece quando a presença de Deus se manifesta. E ela está aqui. Não para te acusar, mas para te abraçar. Não para te cobrar, mas para te restaurar. Há um renovo te envolvendo agora. Recebe. Crê. Respira fundo e sente a paz que começa a invadir teu interior. Mesmo que tudo pareça igual por fora, saiba que algo mudou por dentro. E toda mudança começa assim, no espírito, no invisível, antes de alcançar o natural. Mas logo verás sinais. Portas vão se abrir. Pessoas certas vão surgir. Oportunidades que pareciam distantes vão se aproximar. E tu entenderás que tudo foi conduzido pelas mãos daquele que nunca erra. Não permitas que o medo roube o que Deus está plantando em ti hoje. O medo é mentiroso. Ele paralisa, confunde, distorce. Mas a fé traz clareza. E a fé está sendo despertada agora dentro do teu coração como uma luz que cresce. Segura firme. Mesmo que seja apenas um fio de esperança, já é suficiente para que o milagre comece. Deus honra até a fé mais tímida quando ela é sincera. Talvez tu tenhas se acostumado com o pouco, com a espera, com o quase. Mas Deus não é um Deus de quase. Ele é o Deus do cumprido, do realizado, do completo. Ele não começou algo em tua vida
para deixar pela metade. O que ele começou, ele vai terminar. E o fim será melhor do que o início. Tu ainda vais sorrir com liberdade. Vais descansar em paz. Vais celebrar com gratidão. Há promessas antigas sendo reativadas agora. Palavras que talvez tu já até esqueceste, mas que estavam guardadas no coração de Deus. Ele não se esquece do que diz. E no tempo certo ele traz à tona. Esse tempo chegou. Recebe com fé o que o Senhor está trazendo de volta. É tempo de colher. É tempo de ver o que foi semeado com lágrimas florescer com alegria. E se houver qualquer sentimento de indignidade em teu coração, deixa eu te dizer, ninguém é digno por si só. A graça é que nos alcança. O amor de Deus não se baseia em merecimento, mas em misericórdia. E essa misericórdia se renova sobre ti agora. Não te culpes mais, não carregues pesos que não te pertencem. Cristo já levou tudo naquela cruz. Tu és livre, então abre teu coração ainda mais, porque o que o Espírito deseja fazer em ti vai além do que consegues imaginar. Há um tipo de libertação que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é esse o mover que está em curso agora. Não será apenas mudança de circunstâncias, mas de identidade. Deus está restaurando quem tu és e te revelando quem tu sempre foste nele. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não é poesia, é promessa viva. Capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios. Há cadeias invisíveis que se romperam enquanto estas palavras são liberadas. Correntes de medo, vergonha, dúvidas e traumas que amarravam teu espírito estão caindo por terra agora. Tu não foste chamado para viver aprisionado por memórias ou feridas. És chamado à liberdade dos filhos de Deus. E onde o Espírito do Senhor está, e Ele está aqui agora, aí há liberdade. Crê nisso com todo o teu ser. Veja o Espírito tocando lugares da tua alma que há muito tempo estavam fechados. Portas internas trancadas por dor ou por autoproteção. Mas agora, com suavidade e autoridade, o Espírito Santo as abre. E ao abrir, ele não expõe para ferir. Ele revela para curar. Ele não força a entrada. Ele entra onde é convidado. E sinto que tu estás permitindo que ele entre. Então deixa ele entrar por completo, sem reservas. É seguro. Teu valor não está naquilo que fazes nem naquilo que perdeste, mas no fato de que foste criado pelas mãos do Criador. Tu és obra-prima dele, e nenhuma palavra de rejeição, nenhum abandono, nenhuma crítica humana pode apagar isso. Quando Deus olha para ti, ele não vê tuas falhas. Ele vê o Filho amado que se entregou por ti. Ele vê o sangue que foi derramado para que tu pudesses viver em plenitude. Talvez tenhas acreditado que tua história chegou a um ponto sem volta. Mas a verdade é que Deus é especialista em recomeços. Ele escreve novo enredo sem precisar apagar o passado. Ele redime o passado, transforma o que era dor em testemunho, o que era desvio em direção. Como em Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Tu perceberás e verás. Sinto uma unção de restauração sendo derramada agora como chuva mansa sobre terra seca. Essa chuva vai amolecer o que endureceu dentro de ti. Vai fazer germinar sementes que pareciam mortas. Há dons que estavam adormecidos e agora estão despertando. Há sonhos que estavam engavetados e agora Deus está trazendo de volta à memória. E o que é de Deus, ninguém pode enterrar para sempre. Ele mesmo ressuscita. Tu não foste esquecido no tempo. Deus não te deixou para depois. O tempo dele é perfeito e agora começa a alinhar-se com o teu. Aquilo que parecia atrasado estava apenas sendo preparado.
Deus não improvisa, Ele organiza, Ele planeja. E agora chegou o tempo em que as peças começam a se encaixar. Há um ritmo de céu sendo impresso na tua caminhada. Percebe? O compasso mudou. Está sendo guiado. Não temas os processos que Deus te conduz. Eles não vêm para destruir, mas para refinar. O ouro se purifica no fogo, diz a palavra. E tu estás sendo moldado para carregar uma glória que não é comum. Alguns dias pareceram duros demais, sim, mas nada será desperdiçado. O que tu suportaste em silêncio foi visto pelo alto. E haverá honra onde antes houve vergonha. Haverá paz onde antes houve confusão. Há uma mesa sendo preparada para ti na presença de tudo aquilo que tentou te derrubar. Isso não é vingança, é justiça divina, é restituição. Tu não lutarás com tuas forças. O próprio Deus colocará em tuas mãos aquilo que parecia inalcançável. O salmista disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo capítulo 23, versículo 6. E essa promessa também é tua. Sinto que há algo sendo desatado no mundo espiritual agora, como se cordas invisíveis fossem cortadas e aquilo que estava retido começasse a fluir. Talvez tu não entendas de imediato, mas verás os frutos. Haverá movimento onde havia estagnação. O que estava travado será liberado. Caminhos se abrirão diante de ti, e tu saberás que foi o Senhor quem o fez. Ele é Deus que quebra os ferrolhos de ferro e despedaça as trancas de bronze. Estás entrando em um tempo onde o discernimento espiritual será essencial, porque nem tudo que brilha é bênção, e nem tudo que dói é maldição. Mas o Espírito te dará olhos para ver além das aparências. Ele te fará perceber as intenções ocultas, as direções certas, os tempos certos. Tu não andarás mais por instinto, mas por direção. A nuvem de Deus vai te guiar, assim como guiava Israel no deserto. Dia e noite, oro para que toda confusão mental cesse agora. Que os pensamentos que se atropelam sejam silenciados pela paz de Cristo. A mente que estava cheia de preocupações será cheia de sabedoria. O coração que andava aflito será cheio de entendimento. Como está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sim, confia e descansa. Sinto que há um bálsamo curando tuas memórias. Deus está indo lá, atrás, em situações que talvez ainda machucavam quando lembradas. Ele está tocando com misericórdia. E o que antes trazia dor, agora trará lições. O que antes causava lágrimas, agora revelará propósito. Ele transforma até o passado, porque Ele é Deus do tempo inteiro, ontem, hoje e eternamente. Recebe agora uma porção dobrada de esperança, porque aquilo que tu esperavas de forma tímida, Deus vai te dar de forma abundante. Ele não te chamou para migalhas, mas para plenitude. A tua porção é boa, e o teu cálice transbordará. A vida que Ele tem para ti não é apenas sobrevivência, é vida em abundância. Como disse Jesus em João capítulo 10, versículo 10. E é essa vida que começa a brotar agora. Não se surpreenda se Deus começar a afastar algumas pessoas do teu caminho. Nem sempre o que se vai é perda. Às vezes é proteção. Deus sabe o que faz. Ele remove com sabedoria e acrescenta com perfeição. O que for dele permanecerá, e o que não for, sairá sem que tu precises mover um dedo. Confia no cuidado daquele que vê além de ti. Ele guarda tua jornada como quem guarda um tesouro. E se em algum momento tu sentires que estás só novamente, lembra-te, a presença de Deus nunca te abandona. Ele é contigo nos vales e nos montes, na alegria e na dor. Quando todos se afastam, Ele permanece.
como em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Está surgindo um brilho novo nos teus olhos, mesmo que tu ainda não percebas. É o reflexo do que Deus está fazendo por dentro. A leveza que virá não é emocional, é espiritual. O riso que voltará ao teu rosto não será superficial. Será fruto de quem foi visitado pela graça. Tu foste marcado por Deus, e nada será como antes. Porque onde o Espírito toca, tudo se transforma. E ele te tocou. As promessas que estavam em silêncio agora começam a ecoar outra vez. Deus não apenas fala, ele cumpre. E se ele te prometeu, ele mesmo vai realizar. Ainda que os ventos soprem, ainda que as circunstâncias digam o contrário, crê. O que é teu por herança, ninguém poderá tirar. E o tempo de colher chegou mais perto do que imaginas. Tu reconhecerás os sinais. Eles já começaram. Há um sim vindo do céu sobre tua vida. E quando Deus diz sim, toda resistência cai por terra. O impossível começa a se tornar realidade. O natural se curva ao sobrenatural. Recebe esse sim como selo profético. Deus está aprovando aquilo que antes parecia impossível de acontecer. E tu viverás a realização daquilo que apenas sonhavas em secreto, porque o Pai te viu em secreto e agora vai te recompensar em público. Se chegaste até aqui é porque há uma fome no teu espírito, uma sede de Deus que não pode mais ser ignorada. Nada disso foi por acaso. A tua alma foi conduzida até este momento pela doce presença do Espírito Santo. Ele mesmo te atraiu, te envolveu e te falou de forma íntima, profunda e transformadora. Eu honro tua entrega, tua atenção e tua fé ao permanecer até o fim desta palavra. Há uma unção sendo selada sobre ti neste instante. Quero te agradecer de coração por permitir que esta mensagem entrasse na tua vida. Não foi uma palavra qualquer, foi uma visitação. E cada pessoa que acolhe a voz de Deus com reverência e disposição será abundantemente recompensada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E tu ouviste. Louvado seja Deus pela tua sensibilidade espiritual. Ele não falha, e nada do que foi declarado aqui voltará vazio. Deixa o teu nome nos comentários. Sim, escreve teu nome com fé e confiança, pois semanalmente oraremos por todos que estão nesta comunidade, e alguns nomes serão levados de forma específica diante do altar de oração. Mas não te preocupes, cada nome, cada intenção será acolhida com zelo e amor. Há uma rede de intercessores, há corações em unidade. Tu não estás só, fazes parte de algo maior, de um mover de fé que cresce a cada dia. Inscreve-te neste canal se ainda não o fizeste. Ativa o sino das notificações, pois mensagens como esta são sopros de Deus no meio da tua rotina. E cada vez que uma nova palavra for liberada aqui, será como um alento direto para o teu espírito. Caminha conosco, permanece firme e segue, atento a aquilo que o céu está liberando sobre tua vida. Deus tem promessas que já começaram a se cumprir, e haverá testemunhos. Mantém teu coração voltado ao Senhor. A caminhada pode ter vales, sim, mas também tem promessas, vitórias e glórias que já estão preparadas. Persevera, mesmo quando os olhos naturais não enxergarem, porque quem permanece, colhe. Quem crê, vê. E tu verás a mão de Deus te levantando, te guiando e abrindo caminhos onde antes não havia estrada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre ti, agora e para sempre. E que a tua vida nunca mais seja a mesma.
Hoje algo foi destravado no invisível. Correntes foram quebradas, portas foram abertas, o céu se inclinou até ti, e tu foste visitado pela glória. Vai, caminha com ousadia, pois a promessa te espera do outro lado da obediência. Tu foste escolhido para vencer. E nada, absolutamente nada, impedirá aquilo que Deus já decretou sobre ti. Amém.